Em 2023, uma cidade de 18 mil habitantes mexeu na economia inteira de um país europeu. Não foi petróleo, não foi acordo bilionário, foi o Ozempic, uma caneta de aplicação semanal. A mesma caneta que, em 2026, pressionou o preço do açúcar no Brasil e forçou o McDonald's a redesenhar o cardápio. Hoje, você vai entender como uma única molécula está reorganizando indústrias inteiras. Toda vez que você termina uma refeição, células espalhadas pelo seu trato digestivo liberam um hormônio chamado peptídeo, similar ao glucagon tipo 1, ou GLP-1. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e, em cerca de 20 minutos, chega ao cérebro com uma mensagem específica. Você já tem comida suficiente, pode desacelerar. É o sinal de saciedade, um dos mecanismos mais antigos da fisiologia humana. Em pessoas com obesidade severa e em pacientes com diabetes tipo 2, esse sistema não trabalha como deveria. O sinal chega tarde, chega fraco, é ignorado pelo cérebro. A fome continua mesmo depois de o corpo já ter recebido caloria suficiente. É aí que entra a caneta. O Ozempic e a Wegovy da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk carregam a mesma molécula, a semaglutida. Ela elimina o GLP-1 natural, encaixa nos mesmos receptores cerebrais, dispara o mesmo aviso de saciedade. A diferença é que o GLP-1 natural dura minutos. A semaglutida foi desenhada para resistir à degradação do organismo e circular por dias. Uma aplicação por semana e o cérebro fica recebendo o aviso de saciedade de forma quase que contínua. O efeito é mensurável. Estudos clínicos mostram que pacientes em tratamento reduzem o consumo calórico entre 30% e 40%. A perda de peso média gira entre 10% e 15% do peso corporal em pouco mais de um ano. Em medições anteriores, o máximo ficava na casa dos 5%. É um dos maiores ganhos de eficiência já documentados em medicação para a obesidade. A Novo Nordisk lançou o Ozempic em 2017, com indicação oficial para tratar diabetes tipo 2. Mas logo médicos e pacientes notaram um efeito colateral marcante: perda significativa de peso. A procura pela molécula começou a mudar. Pessoas sem diabetes passaram a buscar o remédio só para emagrecer. Entre 2019 e 2022, as prescrições de remédios da classe GLP-1 para perda de peso subiram mais de 2.000% nos Estados Unidos. A própria Novo Nordisk respondeu lançando a Wegovy em 2021, uma versão com dose maior, agora oficialmente indicada para emagrecimento. Em poucos anos, a perda de peso deixou de ser efeito colateral e virou o principal motivo da venda da molécula. E mesmo assim, a explosão definitiva ainda não tinha acontecido. Ela não veio do consultório médico, veio de outro lugar. A virada acontece em 2022. Atores aparecem em premiações com corpos completamente diferentes. Executivos do Vale do Silício comentam abertamente o uso da injeção semanal. Bilionários se descrevem em entrevistas como magros graças à semaglutida. Influenciadores postam antes e depois com cronograma de aplicação. E aqui
acontece algo cultural inédito. Pela primeira vez em décadas, ninguém estava negando. Antes, transformação corporal radical era atribuída à dieta, exercício, genética. Dessa vez, havia uma resposta concreta e pública, uma injeção semanal. O tabu caiu por terra. E quando o tabu cai, a demanda explode. A consequência foi mais que imediata. Pessoas sem indicação clínica passaram a procurar o medicamento para perder 3, 4, 5 quilos estéticos, ou seja, usando o remédio fora do propósito original aprovado pelas agências de saúde. Farmácias nos Estados Unidos registraram falta de estoque para pacientes diabéticos, justamente o público para quem o remédio foi originalmente criado. Bem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no Brasil, e a Food and Drug Administration, FDA, nos Estados Unidos, a agência reguladora americana, emitiram alertas. Versões manipuladas de qualidade duvidosa começaram a circular em vários países. O Ozempic deixou de ser uma terapia para virar uma categoria cultural. E quando uma terapia farmacêutica atravessa essa fronteira, a próxima pergunta vira inevitável. O que esse remédio está realmente fazendo com o corpo de quem o usa em larga escala? A imagem mais visível nas redes sociais é de uma perda de peso limpa, controlada, sem esforço. Os estudos clínicos mostram um quadro mais complexo. Quando o apetite cai 40% em poucas semanas e a ingestão de proteína cai junto, o corpo não distingue gordura sobrando de músculo essencial. Ele perde os dois. Entendeu? Estudos clínicos calculam que cerca de 25% do peso perdido com canetas de GLP-1 vem de massa magra, músculo, e não gordura. Em populações idosas, isso aumenta o risco de duas condições bem graves. A primeira é a sarcopenia, a perda acelerada de massa muscular que enfraquece o corpo de quem envelhece e dificulta tarefas simples do dia a dia, como levantar de uma cadeira ou subir uma escada. A segunda é a fragilidade óssea. Quando o osso perde densidade e passa a quebrar com pouco impacto, às vezes só com um tropeço, para você ter uma ideia. Na prática, são mais quedas, mais fraturas e internações mais longas e recuperação bem mais lenta. Bem, para quem quer cuidar da massa muscular em casa, sem precisar de academia, um kit de halteres ajustáveis resolve isso para você. E aquela disciplina que você sabe que precisa ter, né? Custa pouco e dá conta do recado, viu? Principalmente para você que tem uma rotina meio acelerada. Aperta no card aqui na tela, vai direto pro link na descrição e compra o seu. Vacila não, hein? E tem um detalhe que poucos usuários conhecem antes de começar. O medicamento não cura a obesidade, ele trata. Da mesma maneira que a insulina trata o diabetes ou o antihipertensivo trata a pressão alta. Quando o paciente interrompe o uso, na maior parte dos casos, o apetite retorna, o metabolismo desacelera e o corpo tende a recuperar boa parte do peso perdido. Isso significa, para uma fatia enorme de quem começa, um tratamento de longa duração, talvez para a vida toda. E esse detalhe, o uso crônico, que muda a escala econômica por completo. Não estamos falando de moda passageira, estamos falando de uma nova categoria de consumo permanente, com dezenas de milhões de aplicações semanais
distribuídas por todo o planeta Terra. E quando uma terapia atinge essa escala, ela deixa de ser remédio, vira fenômeno macroeconômico, a ponto de reorganizar o PIB de um país inteiro. A sede da Novo Nordisk fica em Bagsværd, um subúrbio residencial em Copenhague, na Dinamarca. Uma cidade pequena, de 18 mil habitantes. Não é polo industrial, não é capital, não é metrópole. E foi essa cidade pequena que, em 2023, ajudou a redesenhar o produto interno bruto inteiro do país. Naquele ano, a economia dinamarquesa cresceu 1,8%. A média da União Europeia ficou em 0,4%. Sem a contribuição da Novo Nordisk, a Dinamarca teria registrado crescimento próximo de zero. O Banco Central do país passou a comentar publicamente o peso da farmacêutica no desempenho macroeconômico. E o órgão de estatísticas oficiais passou a publicar projeções econômicas em duas versões. Uma com o efeito da Novo Nordisk, outra sem. Foi uma medida sem precedente recente. Em determinado momento, a companhia ultrapassou um valor de mercado a francesa LVMH, dona da Louis Vuitton, e a americana Tesla. Analistas começaram a comparar o fenômeno ao impacto do petróleo na Noruega na década de 70, quando a descoberta de petróleo no Mar do Norte transformou um país pequeno e pesqueiro em uma das economias mais ricas do mundo. Um país inteiro, com Lego, Maersk, Carlsberg no portfólio nacional, teve que pedir aos analistas: leiam os nossos números de duas maneiras, com e sem o Ozempic. E se essa molécula consegue mexer no PIB de um país europeu inteiro, a pergunta que sobra é direta: quais indústrias começaram a sentir essa força do outro lado da história? Pera, você está aqui já a essa altura do vídeo acompanhando o estrago que essa molécula está fazendo no mundo e ainda não apertou no like nem clicou para se inscrever? Você está esperando o quê? Bora resolver isso agora mesmo. Espera um pouquinho aqui, vai lá. Deu aí? Bora? Não enrola, não. A primeira a admitir publicamente foi o Walmart, o maior varejista do mundo. Em conferência com investidores, o presidente da rede confirmou a retração no gasto com alimentos entre clientes em departamento com canetas, com queda mais clara em doces e snacks salgados. Logo em seguida, o banco de investimento Morgan Stanley publicou uma projeção: queda de até 4% no consumo de refrigerantes, álcool e salgadinhos ao longo da próxima década, em larga parte por causa do GLP-1. A reação das indústrias afetadas começou em cadeia. A PepsiCo, dona dos Doritos, dos Cheetos e do Sun Chips, reposicionou portfólios inteiros. Lançou versões dos Doritos com mais proteína e variações de Sun Chips com mais fibra. A Nestlé criou a linha Vital Pursuit, refeições congeladas desenhadas especificamente para usuários de GLP-1. A Conagra, uma das maiores fabricantes de alimentos embalados dos Estados Unidos, dona de marcas como Hunt's, Slim Jim e Bird's Eye, adicionou um selo compatível com GLP-1 em mais de 20 produtos da linha Healthy Choice.
O McDonald's reconheceu publicamente em teleconferência de resultados que precisa adaptar o cardápio para o novo perfil de consumidor moldado pelas canetas emagrecedoras. O efeito derrama em lugares que parecem distantes. O banco de investimento Jefferies calculou que, se cada passageiro perdesse em média 4,5 kg, as companhias aéreas americanas economizariam algo próximo de 80 milhões de dólares por ano em combustível. Menos massa a bordo, menos querosene queimado. Analistas do Bank of America levantaram outra hipótese. Por agir nas regiões do cérebro que controlam o desejo por prazer, o GLP-1 também reduziria o consumo de álcool e tabaco em parte dos usuários, abrindo um novo flanco de pressão sobre indústrias gigantescas. Em poucos meses, uma única molécula passou a disputar espaço com a indústria alimentícia, com a indústria de bebidas, com o tabaco, com a aviação comercial e com a própria indústria farmacêutica. E é aí que a história sai dos Estados Unidos e atravessa o Atlântico até o Brasil. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar. Cerca de metade do açúcar que circula no comércio internacional sai de usinas brasileiras. Então, qualquer mudança no consumo global passa, em algum momento, pelo nosso preço. Em 2025, a saca de açúcar cristal em São Paulo chegou ao menor preço desde 2020, uma queda de 39%. Parte disso é explicada por fatores tradicionais como safra, câmbio e oferta, mas analistas internacionais começaram a apontar uma causa nova: a mudança nos hábitos alimentares provocada pelos GLP-1. Pesquisas americanas mostraram que em famílias de 4 pessoas, onde apenas uma estava em tratamento, o consumo da casa inteira caía em torno de 9%. Um único usuário muda o que toda uma família compra no supermercado. Mas o impacto que o Brasil ainda vai sentir é maior e vem de 2 lados ao mesmo tempo. De um lado, a briga entre as 2 maiores farmacêuticas do mundo nesse setor. A americana Eli Lilly lançou um remédio concorrente do Ozempic, a tirzepatida, vendida com os nomes Mounjaro e Zepbound. Ele emagrece ainda mais. Quando testaram os 2 lado a lado em pacientes, a tirzepatida fez perder 20% do peso em 72 semanas. O Ozempic, 14%, 6% a menos. A Eli Lilly já vende mais GLP-1 que a Novo Nordisk em todos os mercados fora dos Estados Unidos, e a própria Novo Nordisk, no começo de 2026, anunciou que esperava vender entre 5% e 13% a menos esse ano. O anúncio derrubou as ações da empresa em 17% em um único dia na bolsa. Do outro lado, o calendário. Em 20 de março de 2026, a patente do Ozempic expirou no Brasil. Por 20 anos, só a Novo Nordisk podia fabricar a molécula no país. Quando uma patente cai, qualquer laboratório autorizado pode produzir uma versão genérica, geralmente bem mais barata. A fila já estava formada. A Anvisa havia recebido pedidos de registro de pelo menos 6 laboratórios brasileiros, entre eles EMS, Hypera Pharma, CIMED, Biom, União Química e Prat Dona Dulce. O Itaú Banco de Investimento projeta queda de 30% no preço do Ozempic no primeiro ano e de até 50% em 5 anos. E em Montes Claros, no interior de Minas Gerais, o Novo Nordisk opera uma das maiores fábricas de insulina do mundo,
responsável por 12% da insulina consumida em todo o planeta. Em abril de 2025, a empresa anunciou um investimento de 6,4 bilhões para expandir a fábrica, o maior investimento de uma farmacêutica privada na história do Brasil. O Brasil entra nessa história de 3 jeitos ao mesmo tempo: como um dos maiores mercados consumidores do mundo, como um dos principais produtores industriais e como palco de uma disputa de preço entre laboratórios brasileiros e uma das maiores farmacêuticas do planeta. E quando você junta tudo o que viu até aqui, a molécula, o boom cultural, o uso crônico, o impacto no PIB da Dinamarca, as indústrias pressionadas e agora o Brasil, uma imagem maior começa a aparecer, algo bem maior do que um remédio de farmácia. Pensa por um segundo na economia em que a gente vive desde os anos 50. Combo no fast food, refrigerante de 2 litros na promoção, doce na fila do caixa do supermercado, chocolate na estação de metrô, porção dobrada, açúcar adicionado em produto que originalmente não levava açúcar, mesa de fim de semana montada em volta de uma comida que não para de chegar. Para essa economia toda funcionar, ela depende de uma coisa: que as pessoas continuem comendo mais do que o corpo precisa. Para isso acontecer, o aviso natural do corpo dizendo "tá cheio", o sinal de saciedade, tem que continuar falhando em milhões de pessoas. E é exatamente isso que acontece há décadas. A indústria de comida cresceu nesse ambiente, vendendo cada vez mais para gente que não conseguia parar de comprar. Agora, esse aviso voltou a funcionar, não porque alguém decidiu se alimentar diferente, porque uma injeção semanal religa o sinal. E, em breve, com os genéricos, vai religar por um preço muito menor para muito mais gente. Quando milhões de pessoas começam a comer menos ao mesmo tempo, indústrias inteiras sentem a bordoada. Açúcar, refrigerante, fast food, álcool, tabaco, combustível de avião, plano de saúde, academia, vestuário, longevidade. Foram 10 exemplos que eu te dei. Tudo se reorganiza ao redor de um corpo que come menos, vive mais e consome diferente. Por isso, a resposta para a pergunta que abriu esse vídeo é essa: o Ozempic, ou tecnicamente a semaglutida, não está derrubando uma indústria. Ele está derrubando a regra invisível em cima da qual dezenas delas foram construídas. A regra de que as pessoas continuariam comendo demais para sempre. E o Brasil acaba de entrar nessa nova economia. Com a patente do Ozempic vencida desde março de 2026, uma fábrica em expansão em Minas Gerais e uma fila em laboratórios nacionais prontos para produzir versões genéricas mais baratas. Esse é o cenário atual. Uma caneta semanal mexendo no PIB de um país, no preço do açúcar no Brasil e no que vai para o seu prato no fim de semana. E a parte mais maluca, isso é apenas o começo, ou se você preferir, a ponta do iceberg. Esse foi o vídeo de hoje, moçada. Vem fazer parte do nosso clube de membros. Não enrola não, porque estão a força enorme para a gente continuar produzindo conteúdo com esse nível de profundidade e referência para você. Beleza? Abraço grande, até o próximo vídeo e eu te espero por lá. E uma dica maneira para ti. Está se sentindo assim, sem gracinha, todo borocochô e baracubaco? Sai na rua, pega um caramelinho para vocês, tanto que as coisas vão mudar. Vai fundo, bota fé, rola mesmo. Até o próximo vídeo.